Então, vamos começar a falar sobre isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para fazer uma apresentação e depois eu vou entrar no Evo e explorar um pouquinho a tela que já está pronta aqui. A gente vai divulgar para vocês no final como vocês vão poder fazer para usar essa tela por enquanto. Tá legal? Como sempre, né? A Nath está aí de olho nas perguntas, eu vou dando aquelas pausas. Então, por favor, comentem aí no nosso chat, usem o chat para perguntar, para fazer sugestão, ou não entendi, ou quer fazer algum palpite, qualquer coisa, interajam conosco aí pelo chat. A gente sempre fala que essa é uma das grandes vantagens de quem assiste ao vivo, né? Porque você participa também, né? Você não vai só assistir. Então, aproveitem, eu vou fazendo as pausas e a Nath ajuda aí lendo as perguntas para a gente poder interagir. Fechado? Então, vou colocar aqui a minha tela, deixa eu compartilhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, peraí, que eu vou ter que fechar, abrir de novo a tela aqui. Não está aparecendo. PowerPoint me sacaneou. Vou tentar de novo. Agora vai. Aparece aí para vocês já, Nath? Sim, já está a capa aqui da apresentação. Maravilha. Então é isso, né? Como eu falei, pessoal, primeira coisa, por que a gente resolveu fazer esse programa de recompensa? E aí, tem dois pilares principais, né? O primeiro, lógico, sempre o mais importante, a gente sabe, isso é uma realidade, né, que não é de hoje, da necessidade do mercado de explorar melhor a indicação de seus próprios alunos, né? O boca a boca, ou o termo mais chique em inglês aí, o member get member, que é muito falado há muitos anos como importantíssimo para a captação de novos clientes dentro das academias, estúdios, mas na prática ele não é tão bem utilizado, né? Porque existem dificuldades muito grandes de operacionalizar isso, né? Em como que você convida o cliente, como você tem controle sobre o que é quem foi convidado, como você premia. Então, tem uma série de dificuldades que fazem com que uma necessidade que é muito evidente, que todo mundo tem, ela está pouco satisfeita no dia a dia, ou seja, né, as empresas não conseguem colocar na rua, né, colocar para valer um programa de indicação que realmente funcione. Então, dentro do nosso próprio sistema, dentro da ferramenta que a gente oferecia, a gente viu que também não existiam soluções muito boas para contemplar essa necessidade do mercado. Então, era uma bola que continuava quicando, né? Todo mundo quer fazer. A gente tem alguns clientes que têm os seus programas de indicação e eles sempre me procuravam, Dilson, como que eu faço isso? Como que eu faço para saber exatamente quem indicou? Como eu vejo uma lista, né, de todo mundo que foi indicado, ou das pessoas que indicaram mais? Então, a gente viu que tinham várias pontas para serem amarradas na nossa solução para contemplar a necessidade do mercado. E aí a gente resolveu listar tudo isso, e quando a gente colocou tudo junto, a gente viu que fazia sentido contemplar isso em uma entrega e realmente montar um programa, né? Então, como começou? A primeira coisa que a gente viu, a conversa começou através do relatório. Por quê? O Evo, hoje, ele já tem um campo lá para você colocar quem foi a pessoa que indicou. Então, quando você cadastra uma nova oportunidade, você já pode ir lá e colocar, foi o Dilson que indicou. Tudo bem. Então, esse vínculo já existia no sistema. Mas a primeira reclamação que veio é que a gente não tinha um relatório para você ver isso. Deixa eu ver, então, todo mundo que foi indicado esse mês, ou todo mundo que indicou, né, para saber quem indicou mais, eu fazer um ranking, e aí eu premiar aqueles que indicam mais, fazer uma competição. Então, a gente não tinha isso, e a gente começou com a cabeça de pensar num relatório. Vamos pegar, então, o que a gente já tem lá, que é a marcação de quem indicou, e vamos trazer isso para um relatório. Tá bom. Aí, logo depois da discussão, a gente falou, poxa, mas seria muito legal, então, se a gente também pudesse já criar uma premiação automática no sistema, com os parâmetros né, pré-configurados aí pelo gestor, e essa pessoa que indicou já tem um benefício ali automático, sem alguém ter que ir lá manualmente e inserir os pontos. Na verdade, esse foi até o primeiro caminho que a gente seguiu, né? Depois de toda essa discussão, foi a primeira implementação que já foi lançada lá no ano passado, que foi o Clube de Recompensas ter novas regras
que contemplem a indicação. Então, a gente colocou lá no Clube de Recompensas uma regra para quando você indica alguém, essa pessoa se cadastra, né? No caso, até o programa de indicação estar no ar, ou pelo cadastro ali dentro do Evo mesmo. Uma outra premiação, um número de pontos que normalmente é maior, para quando essa pessoa que foi indicada teve uma primeira visita pessoal. Por quê? O seu aluno pode te dar os dados de alguém e falar: olha, liga aqui para o meu amigo, eu já falei para ele que eu treino aqui e que eu ia passar o nome para vocês ligarem. E aí você poderia ter cadastrado essa pessoa lá, né? E ela ainda não teve uma visita. Então a gente criou uma outra regra que é: quando essa pessoa visitar realmente o meu espaço, a pessoa que indicou vai ganhar mais pontos. E uma terceira regra, que é quando efetivamente essa pessoa indicada ou convidada fechar um plano comigo, aí a pessoa que indicou ganha mais pontos ainda. Então a gente já falou, pô, precisamos amarrar essa questão da premiação para deixar essa ponta fixa, né, essa ponta amarrada. Então a gente vai conseguir dar uma ferramenta para indicar, mas vamos automatizar a premiação. Beleza. E aí logo veio uma outra questão. Tá bom, mas só cadastrar por dentro do Evo abre muitas brechas, ainda é um trabalho manual, você tem que entrar lá, cadastrar uma oportunidade que veio e lembrar de marcar qual foi a pessoa que indicou, e aí tem aquela questão da pessoa depois vir falar que indicou e você já cadastrou. Então, não é muito legal. O ideal seria que o seu cliente pudesse enviar um convite para quem ele quer e ter autonomia para fazer essa indicação. Então, eu mando para os meus amigos, né, vem treinar comigo aqui, e aí, lógico, tem uma série de coisas que vocês já vão ver aqui que abre de flexibilidade, mas a gente pensou nisso. O legal é o próprio cliente ter autonomia de fazer esse papel de indicador. Esse seria um pilar muito importante, porque tiraria esse peso da mão da academia, do recepcionista, de algum operador. Então, era uma ponta a mais que a gente viu que teria que ser amarrada. E, por fim, tá bom, mas esse meu aluno vai fazer uma indicação e como a gente vai captar esses dados dessa pessoa que foi indicada ou convidada de uma maneira que já fique vinculado com segurança a essa pessoa que convidou, para não tenha, de novo, que depender de alguma pessoa lembrar de fazer essa marcação e ter qualquer erro manual e etc. E aí veio essa ponta da captação. Então, depois que a gente olhou para todo esse mapa, a gente viu que fazia sentido a gente juntar tudo isso no que a gente chamou depois de programa de indicação. Na verdade, esse nome veio depois de toda essa discussão. Né? A gente falou, legal, vamos juntar todas essas funcionalidades de uma maneira lógica e que seja fácil de configurar e de usar, e chegamos a esse nome de programa de indicação. Então, a ideia desse programa é justamente vocês terem na mão uma ferramenta para captar, né, os dados de um possível cliente, né, que foi convidado por um atual cliente. Esse atual cliente vai ter a capacidade já de ser premiado por conta disso e vocês vão ter relatórios para conseguir controlar cada uma dessas pontas. Legal? Nath, tranquilo aí por enquanto, sem dúvidas? Sem perguntas, todo mundo prestar atenção aí. Maravilha. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês o conceito de cada uma dessas etapas, né? Então, de trás para frente, como eu expliquei agora no ciclo, a primeira coisa é a captação. Então, como essa pessoa que foi convidada vai colocar os dados dela e vocês vão ter acesso a esses dados e poder fazer todo um trabalho de prospecção, de vendas, né? Então, a gente resolveu criar uma landing page, assim como vocês têm já hoje à mão aquela landing page de campanha, onde você pode colocar um free pass, um voucher, semana experimental, né, o termo que vocês quiserem usar. A gente resolveu usar uma estrutura bem semelhante, só que essa landing page vai ser específica para a pessoa que foi convidada a colocar os seus dados. Então, diferente daquela sua landing page genérica, essa daqui, ela já vem com essa âncora, já vem com esse lastro de quem foi o cliente que indicou. Então, vocês veem ali, ó, que nesse exemplo, tem dentro de um colchetes ali o nome do cliente. Eu vou mostrar depois para vocês na página real. Essa tag, né, ela é preenchida com o nome da pessoa que indicou. Então, quem receber isso daqui já vai receber lá, ó, Dilson te convidou para treinar. Venha viver a experiência Body Ed por um dia, a gente está te esperando. Esse texto todo é customizável, tá, pessoal? Todas as chamadas que vocês veem aqui, logo, a imagem de fundo, tudo isso é customizável. Para você poder mostrar
a cara da academia e o nome da pessoa que indicou, enfim. E aí a vantagem é quando essa pessoa aqui se cadastrar, colocar o nome, e-mail e telefone, ela já vai ser cadastrada no Evo como uma oportunidade e já vai estar lá o campo indicado por, vai estar o meu nome, Dilson, porque eu que mandei para ela o link. Então, não, elimina toda aquela necessidade de controle manual. E além disso, como eu tenho todo esse controle, eu tenho uma landing page separada, a gente criou também um e-mail de resposta, um e-mail de confirmação, que assim que essa pessoa preencher, ela vai receber também no e-mail dela uma confirmação desse convite, e também customizável, na qual vocês vão poder colocar os próximos passos. Então, se você quiser indicar para ele, venha até a academia para agendar horário, ou baixe nosso aplicativo, ou entre em determinado link. Enfim, vocês vão ter toda essa customização para fazer e eu vou mostrar aqui para vocês mais para frente, tá? Então, uma landing page a mais que vocês vão ganhar agora no sistema e com essa vantagem dela ser 100% customizável e personalizada para cada cliente. Então, cada um vai ter o seu link e esse link é que vai dar acesso para essa landing page. Perfeito? E beleza. Como então que essa landing page vai chegar na mão dessa pessoa que foi convidada, certo? Do indicado. E aí é que a gente entra no convite. Legal, a gente precisava, então, como uma forma prática dos seus atuais clientes conseguirem mandar isso para os amigos dele. Então, a gente colocou dentro da nossa área do aluno um botão lá, convidar amigos, em que o seu cliente vai poder entrar, clicar, e ele vai ter uma mensagem aqui, que explica para ele como funciona essa campanha, esse programa, e aqui embaixo uma mensagem que ele pode copiar e colar no WhatsApp, no Messenger, por onde ele quiser, ele pode enviar para os amigos dele, né? Se ele estiver usando a área do aluno, ele pode usar tanto no computador da casa dele, como até abrir no celular. Mas uma ponta muito legal desse programa foi, a gente falou, hoje em dia, o que é mais utilizado é o celular e a gente cada vez mais tem o uso do aplicativo, Fit, ou aplicativo personalizado para quem tenha. E aí a gente pensou, tem que colocar isso dentro do Fit, porque é muito mais prático o seu cliente entrar lá e já compartilhar direto pelo WhatsApp dele. E foi isso que a gente fez. Então, além de ter na área do aluno, dentro do Fit hoje, você já tem um menu lá, dentro do menu, convide um amigo, em que o seu aluno vai poder entrar e vai ter, da mesma forma, um texto que explica para ele como é a campanha e os botões de ação para ele enviar direto para os amigos dele. Então, diferente daqui que ele tem que copiar e colar, pelo Fit, quando ele clicar aqui no símbolo do WhatsApp, já vai abrir a lista dele do WhatsApp, ele vai escolher uma pessoa da lista ou várias pessoas e vai enviar. E aquele texto que você configurou, que é esse todo que está na caixinha aqui nesse quadradinho, nesse retângulo, vai aparecer direto no WhatsApp com o link clicável, tudo bonitinho. Então vai ser muito prático para os seus atuais clientes, usando essa ferramenta, convidar quem eles quiserem e eles se tornarem um propagador, né? Enfim, ajudar vocês a vender com custo praticamente zero, tá? Beleza? Vi que pulou alguma coisa aqui no chat, Nath. Tem pergunta aí? Sim, tem palminhas do Peter Laranjo comemorando. E tem uma pergunta do Rodolfo, no caso de novos alunos. Se o aluno dele convida uma pessoa que foi um aluno antigo da academia, um ex-aluno, né, no caso, e o cara já tem cadastro, como é que funcionaria? Acho que talvez a gente passe por algum momento aí lá no Evo, né? Não sei como é que está preparado aí. Na verdade, se já existe o cadastro, naquela landing page que a gente mostrou aqui, vou voltar só para vocês verem, vai aparecer uma mensagem falando que esse cadastro já existe e não vai deixar ele se cadastrar, tá? Porque a ideia é justamente você trazer clientes novos. Se a gente abre alguma possibilidade dessa, você começa a abrir uma margem para fraude muito grande, tá? Então a gente não deixa duplicar o cadastro aqui, tá legal? E qual que é o gatilho? Qual que é o dado identificador? É o e-mail? É o e-mail. O e-mail é o que é a chave aí, no caso, né? Que não deixa ele duplicar. Show. Por enquanto, de pergunta só isso. E o Roberto aqui falando, o pedido dele foi realizado. Não era só seu, não, Roberto, era de bastante gente. Gente, a gente fica muito feliz com essa novidade e ansioso de vê-los utilizando, né? Antes até de terminar, a gente já estava ansioso em poder mostrar, a gente até falou no final do ano, né, que já teria um lançamento legal aí em janeiro, porque isso já estava praticamente saindo do forno, e a gente já colocou para usar
em um grupo pequeno de clientes que a gente convidou, né, e já disponibilizou uma semana antes, justamente para começarem os testes e a gente poder lançar isso oficialmente com bastante segurança, tá? Eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar aí a próxima semana daqui a pouco. Show. Só antes de você seguir, Gilson, só responder um comentário aqui da Milena. Milena comentou que seria melhor que a chave fosse o CPF e não o e-mail para garantir mesmo que não tenha duplicidade. Nesse caso, Milena, a gente evita, por uma questão de sensibilidade de dados mesmo, a gente evita pedir dados muito sensíveis nesse primeiro cadastro. Então, imagina você sendo indicada para um produto, aí, um serviço, enfim, que você ainda não é cliente, que você não tem nenhuma relação e já dando dados de CPF, tem muita gente que não se sente seguro em fazer isso. Então, até para diminuir essa barreira da conversão em si, a gente pede, em geral, dados mais tranquilos. Então, nome, e-mail, telefone, meio que todo mundo já está acostumado. Então, por isso que, nesse caso, a chave vai ser realmente o e-mail, tá? Exatamente, é muito importante, a gente pensou bastante nisso, né, Nath, em reduzir barreiras, né? Lembrando que quando a pessoa ela se inscreve aqui, ela só tá dando um cheirinho, né? Ela não está comprando alguma coisa. Exato. Então, a gente não quer criar nenhum grande empecilho. Isso aqui é um trabalho de vocês depois de trabalhar com essas oportunidades para fazer a venda, porque a gente sabe que como qualquer captação aí de free pass, de aula experimental, tem muita gente que acaba não usufruindo se você não for lá e cutucar. Então, o que a gente quer é que a primeira pontinha aqui seja preenchida. Até por isso, a gente criou aquele fluxo lá na premiação, no Clube de Recompensas, que é o próximo ponto aqui, eu já vou entrar nele, então, já para explicar isso, que é justamente em 3 níveis. Porque o cadastro é uma parte importante, mas é só a pontinha do iceberg, né? A gente acredita que muita gente vai se cadastrar, mas menos pessoas vão efetivamente visitar o seu espaço e menos ainda vão realmente converter, né, e comprar um plano com você. Por isso, você tem que trabalhar com essas 3 etapas. Se a gente barrar e colocar muita informação logo na primeira etapa, você diminui bastante o seu funil e diminui o seu potencial de vendas. Depois que você tiver o dado na mão, vocês podem tratar, né? Se você viu que está duplicado, você pode simplesmente, se você achar que é interessante, excluir essa oportunidade e fazer a venda para ele no cadastro antigo. Enfim, aí fica na mão de vocês escolher como lidar com isso. Mas você, pelo menos, não travou a etapa logo no começo, né? Não criou uma barreira para essa pessoa que seria um potencial cliente. Então, já emendando, né? Essa foi uma novidade que a gente já lançou no ano passado, mas eu trouxe para cá porque ela amarra essa questão do clube de recompensas, porque ela dá nas suas mãos esse poder de poder automatizar os benefícios, as recompensas mesmo. Então, você não precisa deixar agora na mão, olhar no relatório depois e ver quem são as pessoas que foram indicadas para ir lá manualmente e dar algum prêmio para o cliente. Através dos Fitcoins, você consegue criar suas próprias regras e falar, ó, por exemplo, se 100 Fitcoins é o valor de uma mensalidade minha e eu quero dar uma mensalidade para todo mundo que trouxer um cliente efetivamente, é só você fazer esse parâmetro. E aí, em vez de você falar para o seu cliente que quando o indicado dele se converter, ele já vai ganhar um mês, você fala que ele ganhou os pontos. E fica na mão dele ir lá no balcão e trocar isso pelo benefício que ele quiser. Tá? Então, você ainda pode montar o seu pack de benefícios e combiná-los com essas indicações. Lógico, tem que pesar bastante aí os pontos, né, para você não conflitar com a pontuação que já exista, combinada com outros pontos que você tem para renovação, para presenças, etc. Mas colocando os pesos corretos na pontuação, você automatiza tudo isso e tira das suas mãos esse trabalho de ter que ficar olhando lá se aquele cliente realmente foi convertido para dar o benefício para a pessoa que indicou e etc. Tá? E o cliente vai ter nas mãos dele também como ver quando aquela pessoa que ele indicou, né, enfim, visitou ou foi convertida, porque vai estar lá no extrato, uma mistura histórica com extrato, no extrato dele de Fitcoins, vai estar lá cada regra que deu os Fitcoins para ele. Então, quando o indicado dele se cadastrou através do link, quando teve a primeira visita e depois quando teve a conversão. Então, fica na mão de todo mundo para que haja controle e, como eu falei, mais uma vez, que automatize todo esse processo. Nath, mais coisas? Tem um comentário do Rodolfo aqui que é pertinente, que eu já estava até bem distraída aqui, anotando no nosso grupo de produto,
que é ter algum tipo de filtro aí no caso de ex-cliente, né? Não só barrar, mas sim a gente conseguir fazer um segundo caminho. Eu vou anotar isso para a gente pensar depois. Cris Amon perguntou que quem não trabalha com aula ou aula experimental pode mudar a mensagem do convite? Pode, como eu falei, tudo isso aqui é customizável. A gente vai entrar no Evo depois, eu vou explorar um pouquinho com vocês. Vocês vão ver como é flexível, né? A gente trouxe essa sugestão de convidar para treinar um dia grátis, porque é algo que é muito feito no mercado e realmente traz essa vantagem, porque você está oferecendo uma vantagem para a pessoa que está com o link, né? Então, por que ela está aceitando aquilo e colocando os dados? Ela tem que ter algum ganho. Então, a gente traz essa ideia de você oferecer pelo menos a possibilidade de treinar gratuitamente por um dia, mas você pode oferecer o que você quiser. Boa. E o Giovanni perguntou, a Thay já até respondeu aqui no chat, mas talvez mais pessoas estiverem pensando nisso, se tem como zerar o clube de recompensas, né, para começar uma estratégia do zero. E tem sim, tá? A Thay até mandou aqui, administrativo, clube de recompensa, histórico de uso. Segundo a Thay, do lado da lupa da pesquisa tem um xizinho que zera todos os Fitcoins de todo mundo e pode começar a acumular tudo de novo com as regras que vocês quiserem. Exatamente. Obrigado, Thay, que estava atenta aí. Vou mandando que daqui a pouco já chega no Evo e aí a gente pode até explorar isso daí melhor e tirar mais dúvidas. Para fechar o último pilar aqui do nosso programa, que na verdade foi como tudo começou, né? Como originou toda a ideia, mas é o que fecha, na verdade, todo o programa, que são os relatórios. Então, a gente traz hoje para vocês 2 relatórios muito importantes. Um com a lista de todo mundo que foi indicado, que entrou através ou do cadastro de oportunidades dentro do Evo mesmo, com alguém lá mencionado no indicado por, ou através do link que vocês acabaram de ver da nova página, tá? Então, você vai ter a lista ali de quem é indicado, se é oportunidade ou se é cliente, então você consegue ver quem foi a pessoa que indicou, a data que ele foi cadastrado no sistema, a data da primeira visita, da conversão e do primeiro contrato, e qual foi o primeiro contrato comprado, né? Lembrando que só considera a conversão nesse caso se ele comprar um contrato. Se houver uma conversão sem venda, não vai ficar registrada ali, tá? E a gente trouxe uma série de filtros para vocês poderem usar como vocês quiserem esse relatório de indicados ali, com a possibilidade de vocês expandirem, verem mais colunas, exportar para Excel, enfim, com todas aquelas possibilidades que vocês já viram nas nossas telas novas. E também aqui uma outra aba para vocês verem quem indicou. Então, a gente tem aqui, em vez da visão ser nas pessoas indicadas, a visão agora é nos seus clientes, para vocês terem um ranking de quem indica mais. Então, assim como o outro, esse grid aqui ele é ordenável, você pode ver aqui por total de indicações, ou por total de visitas, ou total de conversões. Então, você vê aqui, ó, o Guilherme, ele indicou 2 pessoas, uma dessas pessoas visitou e fechou. Aqui embaixo você tem ó, a Daniele, por exemplo, indicou 3, mas nenhuma das indicações dela nem visitou e nem fechou. Então, você vai conseguir também ter todo esse parâmetro aqui para analisar com esses filtros que a gente colocou aqui de data de conversão, data de visita e de quem foi a pessoa, e filtrar até por uma pessoa específica que indicou, né? Pelo nome da pessoa mesmo. E não só analisar, né, Gilson? Acho que do ponto de vista de gamificar, dá para ter várias ideias usando esse relatório, de criar placar, né, se você tem uma turma de alunos que você sabe que é mais competitiva, digamos assim, dá para brincar bastante com isso daí. Exato, tem essa flexibilidade, né? Inclusive, por isso que a gente colocou esse filtro aí de data de cadastro ou data da conversão, porque com isso você pode fazer um ranking mensal. E você, além dos Fitcoins, você pode ter um prêmio maior para aquela pessoa que mais indica no mês, ou mais indica no bimestre. Enfim, você determina o período que você quiser, comunica isso para os seus clientes, e aí você vem aqui no final do período, coloca a data que você quer, o período, né, que você quer verificar, se é de conversão ou é de indicação por cadastro, mas você coloca o período e vê quem foi a pessoa que mais indicou nesse período, primeiro, segundo, terceiro colocados, e aí você vai e premia essa pessoa. Então, tem essa flexibilidade para vocês trabalharem, como a Nath falou aí também, com essa gamificação, além dos pontos já pela indicação. Bacana? Olha o Peter Laranja já ansioso, querendo ver, né? Tem gente que já estava nesse beta pequenininho aí que já quer usar.
Legal. Então, gente, fechando aqui a nossa ideia, de novo, né? Então, a gente tem lá o convite que a pessoa recebe. Então, com isso, a gente fecha toda aquela ponta, né, da pessoa conseguir colocar os dados dela de forma autônoma, não precisa passar para ninguém numa ferramenta paralela, né? Ela já coloca direto na landing page, recebe o e-mail de confirmação. Desculpa, o convite, o cliente, né, cria o convite, manda para os seus amigos que vão preencher aquela landing page, já vai direto receber um e-mail, já dado dentro do Evo. A premiação já está automatizada, né, e vinculada com os Fitcoins, e o relatório para vocês terem controle de todo o seu programa. Então, esse é o nosso novo programa de indicação do Evo, que já está disponível para quem quiser usar, mas, por enquanto, ele ainda está em fase beta. A gente vai deixar mais uma semana em beta, porque a gente liberou uma semana antes aí e as pessoas ainda estavam no começo do ano na correria, não conseguiram usar. Então, a gente vai ter mais uma semana de fase beta. E ele vai ser liberado em definitivo para todos vocês no dia 8 de fevereiro. Então, a partir de agora, né, terminando aqui a nossa live, a gente vai habilitar para todos vocês que pedirem para usar, tá? Então, a gente vai acompanhar vocês de perto para conseguir ver se não vai ter nenhum probleminha, algum detalhe que precise de ajuste ainda durante essa semana. Então, por isso, não vai aparecer no menu para todo mundo. Para quem quiser participar do beta, como a gente já faz aqui de costume, a Nath acabou de colocar para vocês o link aí no nosso chat, tá? Eu vou pedir para vocês só entrarem no link, colocar os dados, porque vai ser um pouco mais prático para a gente pegar do que ficar pegando aqui no chat. Então, é só entrar lá, porque a gente precisa de algumas informações, como o nome da academia e tal, para a gente localizar vocês direitinho, tá? Mas são pouquíssimos dados, só entrar no link, falar que quer usar, e hoje já vai estar disponível para vocês, tá? No máximo uma hora, assim que a gente terminar aqui, a gente vai habilitar todo mundo que pedir. Então, só clicar no link, já está aí no chat, e colocar os dados de vocês, que vocês já podem aproveitar o final de semana para fazer a customização e já deixar ele do jeito que vocês quiserem. Certo? Isso aí. Por favor, preencha, porque depois vocês falam, ai, não, mas eu mandei, não, eu pedi pelo suporte, eu pedi no WhatsApp do Gils. Não dá, gente, é muita gente, a gente não consegue coordenar esses canais, então é bem importante que vocês preencham realmente, tá? O Peter está perguntando como você... Teve outra pergunta também, como você chegou naquele relatório, qual que é o caminho. Mas acho que você vai entrar no Evo, você mostra tudo. Tá tudo junto, Peter. A gente colocou tudo no mesmo módulo, tá? Então, agora é uma outra coisa que a gente está fazendo, começando com este módulo. Você tem no mesmo lugar relatórios e a parte de configuração. Então, isso daqui vai estar dentro do seu gerencial indicações, tá? Eu vou até entrar primeiro numa outra unidade aqui, que não tenha nada, ainda que não tenha habilitado isso. Deixa eu ver se... para vocês verem uma outra novidade. Temos muitas novidades aí. Vamos lá. Então, assim que a gente habilitar para vocês, ele vai estar aqui, ó, no menu gerencial, indicações. E aí eu vou clicar aqui. A primeira coisa que vocês vão notar é que ele tem uma tela inicial aqui explicando o programa para vocês. Então, a gente procurou deixar claro o que significa o programa, cada passo que você vai ter que ter aqui, antes de você ativar. Inclusive com um vídeo aqui, que eu vou colocar aqui rapidinho para dar essa dinâmica e vocês entenderem um pouco melhor, e já é o spoiler para quem não viu ainda. Só me diga se o áudio não vai sair aí, né, Nath? Está saindo áudio? Não. Espera aí. Enquanto você ajusta aí, eu vou aproveitar fazer a pergunta do Wesley aqui. Nesse preenchimento do beta, quem tem mais de uma filial, preenche só um e a gente habilita a beta para todo mundo, ou tem que preencher todas as filiais? Essa é uma pergunta boa. Eu não lembro do formulário, como é que está, se tem como a gente identificar ou tem como ele colocar algum campo, colocar todas as filiais. Se tiver onde ele escrever e pedir para colocar em todas, a gente consegue colocar. Você pode pôr no nome da academia, quando você colocar, se for uma rede, já coloca entre parênteses todas as filiais, que aí a gente já consegue ativar. Pode ser, pode ser. No campo empresa, tá, gente? Deixa eu dar de novo aqui um share. Aí, agora sim.
Beleza? Diga se o som aparece aí. Conheça o programa de indicações do Evo. Com ele, seus clientes viram seus vendedores, convidando amigos para vir treinar e gerando novas oportunidades para seu negócio. Seus clientes encontrarão a opção de convidar amigos no aplicativo Fit e na área do aluno, e poderão compartilhar o convite diretamente do seu celular. As pessoas convidadas se cadastram na página de convite e viram uma oportunidade dentro do Evo. Você terá acesso a todos que se cadastraram e poderá acompanhar quem visitou seu espaço e quem foi convertido para cliente. Além disso, poderá ver quais clientes tiveram mais convidados e trouxeram mais negócios para você. Ative agora e comece a captar mais clientes. Legal, né? Então, esse aqui foi um videozinho muito bem produzido, inclusive. Parabéns para o Bruno, que mandou super bem. E é um resuminho de tudo isso que a gente falou, né? Então, a ideia é que vocês possam entender o que é a funcionalidade antes de entrar nela. Porque quando vocês clicarem aqui para ativar o programa, ele já vai estar valendo. E aí, os seus clientes já vão ter esse botão dentro da área do aluno e lá dentro do aplicativo Fit. Um segundo passo é um tutorial que aí ele explica detalhadamente o que você vai fazer aqui dentro, né? Como que você configura cada um dos passos. Esse aqui eu não vou passar para vocês, porque é o que eu vou fazer ao vivo, tá legal? Eu vou voltar aqui, não, vou continuar aqui mesmo. Então, como o vídeo explica, né? Eu já falei também aqui, hoje a gente tem os 3 passos, a gente tem a mensagem que você vai customizar para o seu cliente, né? Aquela que ele vai receber, falando quantos Bitcoins ele ganha, etc. E a mensagem que vai chegar para o indicado dele, para o convidado, né? Então, em cada um desses bloquinhos você consegue customizar, consegue até formatar aqui com bold, itálico, sublinhar o que você quiser, tá? Então, essa mensagem é para o seu cliente, como ele vai ver dentro do Fit e dentro da área do aluno, e a mensagem de baixo é a que ele vai enviar para os convidados dele, que embaixo sempre vai vir um link que o indicado vai clicar para cair naquela página. Então, como a gente falou, isso aqui é totalmente customizável. Vocês podem mudar aqui o que vocês quiserem e aí salvar. Tá? Eu vou fazer uma mudança aqui, só para vocês verem. E é um outro comportamento que a gente tem. Você pode salvar e depois aplicar isso, ou seja, só vai entrar no ar, só vai mudar efetivamente lá no seu site e lá no aplicativo quando você aplicar as alterações. Você pode aplicar agora, ou você pode customizar tudo primeiro e aplicar de uma vez. Então, eu vou, por exemplo, aplicar depois, para vocês verem o que muda. O botãozinho aqui fica laranja e você pode ir fazendo as outras edições e depois aplicar tudo de uma vez. Então, o segundo passo é a página de convite, né, que é aquela landing page que vocês viram, que é essa aqui, ó. Essa eu já customizei, já troquei a imagem, tudo isso. Como eu acabei de entrar numa unidade nova, ele está com a imagem padrão. Então, vocês podem vir aqui, subir uma imagem de vocês ou usar uma das imagens da nossa galeria, certo? Então, colocou a imagem aqui de fundo. Você pode aqui customizar toda a mensagem também. Então, usando a tag logo, ele vai puxar o logo direto da academia, aquele logo que está cadastrado, lá em configurações na aba inicial, configurações inicial, né, na aba inicial, e você tem a tag nome do cliente, porque, como eu falei, aquela página já vem customizada. Então, essa aqui, ó, esse link aqui foi o link que o Dilson mandou para qualquer pessoa. E aí já veio o nome aqui, ó, o Dilson te convidou para treinar. Se fosse a Natane que mandasse para alguém, estaria aqui, Natane te convidou para treinar. Então, já vai personalizar. E isso através dessa tagzinha aqui. Então, vocês podem posicionar essa tag no texto da forma como vocês quiserem. E aquele texto lá em cima do formulário também é customizável. Então, vocês podem colocar o texto e até o botão. Está vendo que o padrão aqui, ó, vem aceitar convite. Mas na página que eu criei, eu já mudei aqui para quero treinar. Então, vocês também vão fazer o que for mais específico para o negócio de vocês. Tá? O segundo passo, da mesma forma, ó, posso aplicar depois ou posso aplicar na hora. Então, eu estou deixando tudo aqui para aplicar depois. E o terceiro passo é o e-mail de confirmação. É o e-mail que o convidado vai receber depois de se cadastrar na página. Então, da mesma forma, vocês têm um editor aqui, vocês podem colocar os tags de nome do logo, nome do indicado, né? Aqui a gente tem mais opção ainda, nome da academia, nome da pessoa que indicou e do indicado, então, para fazer esse jogo aí, deixar mais personalizado, tá? Também vai salvar, pode aplicar depois.
O e-mail, ele tem a diferença, você pode enviar um e-mail de teste, então você pode colocar o seu próprio e-mail aqui e enviar para você ver como ficou, né, ao vivo, real. E a página de convite também tem um visualizar aqui que vai abrir essa página mesmo antes de você aplicar as alterações. Então, aquelas alterações que você fez, aqui teve algum problema nessa filial, mas ela vai abrir exatamente essa página com aquela tagzinha que eu mostrei lá, nome do cliente, porque ainda não tem o preenchimento da tag, né? Não tem nenhum cliente específico. E aí, depois que você fez tudo que você queria, é só vir aqui aplicar alterações e já está tudo isso no ar, ao vivo. Simples? Tranquilo? Nath, temos mais perguntas aí? Temos. Deixa eu voltar aqui para não perder nenhuma, que a conversa rolou. José Eduardo perguntou se as regras de indicação também entrarão no item de multiplicação de Fitcoins. Tá, a gente chegou até a conversar sobre isso. Ainda não entrou, tá? Mas é algo que a gente pode analisar, ver que parâmetros que poderiam ser usados para multiplicar esses Bitcoins aí. Por enquanto, ele está só na primeira telinha lá, não tem multiplicador. A Mirena perguntou se no momento que o cliente indicar e ganhar os Bitcoins, é possível já vincular isso a ele ter um desconto numa mensalidade futura, automaticamente. Tá, hoje a gente não tem um mecanismo de desconto para os planos recorrentes, né? Isso é algo bastante pedido também, tá? No nosso, a gente chama de backlog, aí, a nossa listona de coisas para fazer. A gente deve implementar isso ao longo desse ano em algum momento, tá? E aí a gente pode possivelmente criar alguma forma de você unir as duas coisas, mas isso ainda não tem como fazer. Boa. E o Dido querido, um beijo. Perguntou o tamanho da imagem. Não sei se tem o helperzinho aí na configuração para subir a imagem do tamanho certo. Quando o nosso componente de imagem aqui, ele já mostra, ó. Ele tem a resolução recomendada, tá? E o tamanho máximo também, para não ficar uma foto muito pesada e demorar para carregar a tela. Boa. Uma coisa legal aqui também, enquanto você vê a próxima, que eu esqueci de mencionar, que a gente colocou nesse editor a possibilidade de você pôr um link. Então, se você quiser divulgar para esse cliente, vamos supor que você quer colocar um link para o seu site ali, para a pessoa que caiu nessa página, pô, mas eu não conheço essa academia, quero saber mais sobre a academia, você pode colocar aqui, ó, saiba mais, clicando no link. Eu vou só colocar aqui um exemplo. E aí você pode colocar aqui o link do seu espaço com um hiperlink. Tá? Você pode vir aqui, ó, colocar esse hiperlink, e aí isso aqui vai ficar clicável na página, tá? Então, você consegue, com isso, ganhar essa flexibilidade. Dá para vocês criarem muita coisa, gente, com essa ferramenta e com o tamanho de possibilidades que a gente colocou aí através desses formulários. Show. Não, nós esperamos, o Zé Eduardo só comentou que está aparecendo sim lá no multiplicador, viu? A beta é isso, gente. Beta é para a gente encontrar essas coisas, tá? Por isso que a gente sempre isso aí é o Alzheimer mesmo, né? É por isso que a gente sempre faz o beta para fazer esse pente fino aí antes de lançar para todo mundo. Essa é a melhor implementação, é Express, aquela que já foi. Boa, bem lembrado aí. Obrigado, viu? Outra pergunta aqui do João Matheus. Tenho várias modalidades na academia, mas gostaria de bonificar com Fitcoins apenas para uma modalidade. Isso é possível? Hoje não, né? Você consegue colocar os Fitcoins só quando ele converte e compra algum plano, independente de qual é o plano. Não dá ainda para você fazer essa distinção. Determinados planos eu pontuo, determinados planos não pontuo. Beleza, podemos seguir. Beleza? Então, tudo isso aqui é a parte de configuração, né? E aí vamos explorar um pouquinho os relatórios que a gente já viu, como eu falei lá enfatizando, ficam todos juntos lá no gerencial indicações. A gente vai ter, aí sim eu vou ter que voltar aqui, porque nessa unidade não tem nada. Na primeira aba a gente vai ter todo aquele relatório das pessoas que foram indicadas e na segunda das pessoas que indicaram, né? Então, uma é a sua visão mais como vendas, né? Para você tomar uma ação, pegar todo mundo que cadastrou e ainda não visitou, você pode, por exemplo, colocar o mouse ou clicar, se ele tiver aqui
Vamos pegar alguém que tenha telefone aqui. Você já tem o telefone e o e-mail, então facilita para você ligar, se você quiser, para convidar essa pessoa para vir usufruir do convite que ela recebeu. Se você quiser mais detalhes, você pode clicar aqui e vai ser levado direto para o perfil dessa oportunidade ou desse cliente, né? Então, vocês veem que tem os dois. A Thalita, por exemplo, ela se cadastrou, até já visitou, mas ela não fechou ainda. Se a gente for ver aqui embaixo, essa outra pessoa, o Teste G, ela já é um cliente, já foi convertido, porque ela já tem aqui a conversão e um primeiro contrato comprado. Então, vocês vão ter todo esse controle por aqui e, como eu falei, a possibilidade de vocês fazerem diversos filtros também. Então, eu quero ver todo mundo que foi convertido só nesta semana. Então, eu puxo por aqui e vou ver os últimos convertidos. Enfim, vocês vão poder fazer diversos tipos de filtro aí para manusear o seu relatório. Certo? E aí, como a gente já falou também, o que é muito interessante, a gente espera que vocês usem muito, é a aba do Quem Indicou, justamente para fazer essa premiação, incentivar as pessoas que indicam mais. Então, como a gente mostrou, essa coluna ela pode ser ordenada, e aí você vê, nesse mês aqui, quem cadastrou mais foi o Tadeu, certo? Mas se eu quiser ver, por exemplo, quem trouxe mais conversões, eu venho aqui, ordeno essa coluna, e eu vejo que foi o Guilherme, na verdade, que trouxe, empatado aqui com a Giovana e com o Nathan. Tá? Então, o Tadeu está mandando para todo mundo, mas ele está sendo um pouco convincente aí. Os amigos dele não gostam muito dele, não, porque ninguém fechou ainda. Mas ele já trouxe 3 visitas. Então, da mesma forma, né, a gente tem aqui o nosso mouse over, você coloca o mouse, ele vai trazer mais informações aqui do Tadeu e até o atalho para você entrar no perfil dele. Beleza, pessoal? É isso, né? Eu vou até entrar no Clube de Recompensas aí agora para mostrar também, já que a gente tem esse tempinho, essas coisas que a gente viu aqui, coisas que eu lembrava e que eu não lembrava. E aí a gente já fecha todas as pontas, né? Inclusive aquela questão de zerar. Então, as regras que a gente tem já ficam aqui, né? Isso a gente já tinha divulgado no ano passado. Vocês podem criar aqui os indicadores, né? Clicando no maisinho. Pode substituir. A gente tem aqui a multiplicação. Então, a gente já tem a regra. Cadê a regra? Indicação. Então, para cada uma dessas, você pode multiplicar por período. Na verdade, é o único multiplicador que tem. Então, eu quero falar, nesta semana, se você indicar, você ganha Fitcoins em dobro. É para isso que serve esse multiplicador. E, vamos lá ver, no histórico de uso, a função de zerar Fitcoins, se você não estiver usando aí adequadamente, quiser começar de novo e botar tudo para rodar com regras novas e com uma pontuação nova. Maravilha? Alguma coisa, Nath, a mais aí apareceu? Deixa eu voltar aqui. Só falando muito legal. O Alessandro falando, deixa o Nick como montar um clube de recompensa. Já vou mandar o material para vocês. Espera aí que eu já falo sobre isso. O Alessandro também falando, eu poderia usar essa tela de indicação apenas para filtrar a quantidade de indicados e conversões e oferecer alguma premiação que não seja configurada diretamente pelo clube de recompensas? Não vincular, né? Pode, claro. Se você não quiser usar o clube de recompensas, claro que você pode fazer isso, né? Vai ter o seu trabalho um pouco mais manual, mas aí, como a gente falou, é a flexibilidade que o sistema te dá. Você pode, sim, usar a lista e premiar da maneira que você quiser, tanto as pessoas indicadas como as pessoas que indicaram. Boa. Sobre o clube de recompensas, eu vou mandar aqui no chat, depois eu mando também no e-mail de agradecimento para quem se inscreveu lá na landing page. Tem esse artigo da Central de Ajuda que, além de, né, obviamente, falar sobre todos os passos aí de como é que você consegue configurar o clube de recompensas e tudo mais, no item 8, especificamente, tem um enxoval. Então, para quem vai usar essa questão do programa de indicações para dar um up aí em toda a coisa dos Fitcoins e tudo mais, tem esse material que está no item 8, tá? Vocês já podem baixar aí direto do artigo, que é um enxoval completo de divulgação, tudo prontinho, bonitinho, que facilita muito a vida de vocês aí para promover
toda essa questão de recompensas aí nos seus clientes, tá? E tem todo o resto do artigo aí que fala sobre como fazer as configurações e tudo mais. Então, só para vocês aproveitarem aí o assunto. Maravilha. Eu vi aí que o Hamilton comentou aí que fez um teste e não funcionou. Hamilton, o nosso time aí deve estar de olho e já vai pegar para dar uma olhada nesse ponto aí que você levantou, tá? Beleza. Gente, então é isso, né? Esperamos que tenham gostado. Mandem aí os feedbacks. Quem não falou nada, por favor, manda o que joinha, vocês acharam? palminha ou xinga a gente, fala, enfim. A gente sempre quer um feedback, né? Mesmo quando o feedback é uma crítica, é sempre importante. Então, estamos abertos aí, por favor, nos mostrem um pouco se a gente está no caminho certo. Top, muito bom, muito 10. Por webinars mais frequentes, a gente já está aqui quase toda sexta, mas tudo bem, vamos lá. Esse ano a gente vai engrenar aqui, vocês vão ver. Vou enjoar de ver a nossa coisas cara. dessa aqui para a gente. Pessoal, conto com vocês. Agora quem faz o convite sou eu. Conto com vocês, né? Quem não preencheu ainda, Nath, põe de novo aí, por favor. Tô mandando aqui o nosso link do beta. Vai ser só uma semana de beta. Então, aconteça o que aconteceu no dia 8 de fevereiro. Isso vai estar disponível para todo mundo. Mas para a gente evitar que tenha, enfim, qualquer coisa aí maior, qualquer problema que a gente, porventura, não tenha conseguido pegar aí nos nossos próprios testes, convido vocês que estão assistindo, que gostaram, a realmente usar isso nessa primeira semana, nem que seja para testar com quem é mais chegado, né? Para, enfim, fazer esse teste um pouquinho mais profundo para a gente poder ter certeza aí que no dia 8 vai estar tudo perfeito, tá legal? Então, conto com vocês. Quem não preencheu o link ainda, a Nath acabou de colocar, é só preencher. E como a gente falou, em no máximo 1 hora, que até às 5 da tarde, todo mundo que preencher já vai estar com isso liberado. Lembrando que para o beta aparecer, vocês precisam fazer logout e login de novo, né, Gilson? Exatamente. A gente vai habilitar daqui a pouquinho, então lá para o final da tarde aí, sai um pouquinho, volta e já dá uma olhada se foi habilitado, já deve entrar no ar. Exato, bem lembrado, Nath. Vou deixar a última vez aqui. E é isso, né? Ó, estamos cravando o horário praticamente. Boa sexta para todo mundo, né? Aproveitem aí com a família. Aproveitem para configurar o seu programa de indicação. Isso aí, galera. Bom, obrigado aí todo mundo que acompanhou. Depois mando de novo todos os links aí no e-mail de agradecimento. E fiquem de olho aí nos nossos canais, que assim que a gente tiver mais novidades, vamos divulgando para vocês ficarem por dentro de tudo. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.